Eu comecei a produzir conteúdo literário na internet em 2011 e através do blog, então eu já escrevia muito sobre livros, tanto em formato de resenhas quanto em posts relacionados à literatura. E por causa disso, o meu amor pelas palavras voltou. Antes de começar a ter um blog em si, eu não era muito de escrever, eu não tinha esse apelo e não achava também que eu servia para isso. E conforme eu fui falando de livros de outras pessoas e principalmente de outros autores nacionais, eu percebi que o meu apelo pela escrita sempre fez parte de mim e que eu tinha histórias dentro da minha mente, dentro do meu coração, que eu gostaria de ver elas transformadas em um livro. Mas o clique só veio mesmo quando eu comecei a ler e falar de literatura nacional. Porque até então, quando a gente fala de um mercado literário de 2011, 2012, nós tínhamos muito poucos autores nacionais, principalmente de literatura nacional romântica, que sempre foi o que eu amei ler, o que eu amei consumir, o que eu amei indicar nas minhas redes sociais. Então eu precisei conhecer autores nacionais de romance maravilhosos, talentosos, falar com eles para que eles me ajudassem a seguir esse sonho de escrever não só resenhas e posts literários, mas meus próprios livros também. Quando eu comecei a escrever, foi muito natural ir para o campo do romance de época, porque sempre foi o meu gênero literário favorito. Quando eu lancei Volte Para Mim, que é meu primeiro romance de época, eu já tinha lido ali no mínimo uns 250 romances de época em toda a minha vida. Então foi natural escrever algo que eu consumia muito. Eu sempre brinco que o escritor, ele escreve um livro que ele gostaria de ler. Então, como eu consumia muito romance de época, foi muito natural ir para o campo de romance de época. Só que de 2019, até agora, eu tive um grande bloqueio. Eu tentava escrever outros romances de época e nenhum deles iam pra frente, porque 2019 eu engravidei, eu tive uma filha, tivemos pandemia, o meu gosto literário mudou, o meu estilo literário favorito deixou de ser o romance de época, eu comecei a gostar muito mais dos romances contemporâneos e como mãe, eu queria me ver muito mais nessas histórias. E as histórias de época, querendo ou não, elas trazem às vezes um pequeno distanciamento. Eu queria algo que fosse mais perto da minha realidade. Só que eu não achava que eu tinha capacidade de escrever romances contemporâneos, porque tudo que eu consumia de romance contemporâneo era muito norte-americano e também era muito no padrão focando só no casal. E as minhas histórias, elas têm essa particularidade que eu gosto de trazer muitos personagens secundários, eu gosto de trazer tramas paralelas, eu gosto de ir além do casal se apaixonando. Claro, tem o casal se apaixonando, tem o final feliz, mas eu consigo ali, eu gosto de trabalhar partes dramáticas, plots secundários, e eu não conseguia ver espaço dentro do romance contemporâneo para isso. E aí, sempre que eu falo, é muito importante a gente se reunir, estar próximo de pessoas que fazem com que a gente sinta que há espaço sim para a nossa voz, para o nosso jeito. E quando eu comecei a ler outros romances contemporâneos que têm essa mesma forma de ver, que não foca só no casal, que traz plots secundários, eu percebi que existe espaço para tudo, existe espaço para todos os tipos de livros e para todas as vozes, e eu resolvi dar essa chance. E foi só escrevendo romance contemporâneo que eu consegui sair desse bloqueio de 4 anos sem escrever. Foi a primeira vez que eu sentei e a história realmente começou a fluir, ela começou a vir para mim, os personagens começaram a falar comigo, então eu precisava mudar de gênero. Se eu não tivesse mudado de gênero, eu provavelmente não teria lançado esse livro, porque eu estaria presa ainda achando que eu só conseguia escrever romance de época. E a verdade é que a gente consegue escrever o que a gente quiser, mas precisa trabalhar com o medo, as inseguranças que a nossa própria mente vai criando aí no meio dessa jornada de ser escritor. Eu sou de Maringá, Eu nasci em Maringá e moro minha vida inteira em Maringá. Quando eu pensei em escrever um romance contemporâneo, eu sabia que ia se passar no Brasil. Eu gosto muito de trazer a nossa realidade dentro dos livros. Foi algo que aconteceu em Livre para Recomeçar, é um romance de época que se passa no Rio de Janeiro, e depois dessa história eu percebi o quanto é valioso a gente escrever sobre a nossa realidade, sobre a nossa história, sobre a nossa vivência. Então eu sempre soube que seria no Brasil.
Mas eu não queria que fosse longe, eu queria que fosse dentro do Paraná, porque sou daqui. E como eu tenho leitores e tenho seguidores do Brasil inteiro, eu queria trazer um pouco da representatividade do que é o Paraná para essas pessoas que conhecem só a Paola, produtora de conteúdo. Quando a gente fala do Sul, as pessoas têm uma visão de que o Sul é tudo a mesma coisa, que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, são todos parecidos. Então eu quis muito trazer o Paraná. Mas, sendo Maringá uma cidade do interior, é uma cidade grande, mas é uma cidade do interior, ela não teria essa cara de capital que era tão importante para a minha história. Afinal, a gente está falando de uma jornalista que trabalha em um dos principais centros de comunicação do Brasil. É um centro de comunicação fictício, mas que tinha lógica ele ser de uma capital. E o Theo, que é o protagonista masculino, ele é médico, está fazendo residência. Quando eu fui pesquisar sobre as residências que tinha a especialidade que ele queria fazer, Curitiba apareceu como um dos principais centros médicos para essa área. Então, foi um chamado, eu senti que precisava ser uma capital e eu queria que fosse uma capital que conversasse comigo, com a minha história, afinal eu sou paranaense. Falar de inspiração para criar personagem é uma coisa muito engraçada, porque eu tenho um processo de escrita que, assim, eu não me inspiro necessariamente em alguém ou em algo. Os personagens aparecem para mim. Você tá tomando banho, você tá lavando uma louça e de repente vem uma cena na mente e eu sei que são aqueles os meus personagens. Depois que eu termino a construção da história, eu consigo ver que talvez eles tenham algo parecido comigo ou com as pessoas que estão próximas a mim. A Laura mesmo, eu sentia muito uma necessidade de trazer uma trajetória dela que servisse como um reflexo para minha filha do que significa maternar, do que significa amor de mãe, mas ainda assim a inspiração é sempre meus próprios personagens. Eles aparecem para mim nos momentos mais aleatórios da minha vida. O Theo e a Laura, a primeira vez que eles apareceram juntos para mim, eles estavam andando de moto e eu não sabia quem eles eram. Então, o processo de escrita é você sentar e passar, antes mesmo de escrever o livro, é passar um tempo falando: e aí, quem são vocês? Do que vocês gostam? O que vocês comem? Quais são seus sonhos? Quais são seus traumas? E tentar entender tudo isso, construir esses personagens e só depois sentar e começar a escrever. Então, não tem uma inspiração específica. Eles simplesmente aparecem na minha cabeça e vão conversando comigo nos momentos mais inusitados da minha vida. Tem uma poetisa, que a gente vai entender quem ela é só realmente em determinado momento do livro. E é Matilda o nome dela. E o nome dela é Matilda porque ela é inspirada na música Matilda do Harry Styles. E se vocês forem ver a tradução da música, tem tudo a ver com quem é a figura da Matilda. Então, assim, eu sou completamente... Eu vou falar, não vou me arrepiando. Eu sou completamente... apaixonada por música, é uma das coisas que mais me inspira. Então, assim, faz parte do meu processo e acaba sendo algo que me influencia muito. O coelho mesmo, tem o coelho na capa, tem o coelho no prólogo, tem o coelho no marcador. De onde vem esse coelho? Aí tem a música, Wonderland, da Taylor Swift, que também tem a ver com o coelho, que tem a ver com Alice no País das Maravilhas, que tem tudo a ver com a história. Então eu sou muito musical, faz muito parte do meu processo. Tanto é que o livro tem uma playlist. Não sei se vocês sabem, mas se vocês digitarem Amor às Causas Perdidas no Spotify, tem uma playlist completa ali, com várias músicas que tanto me inspiraram na escrita, quanto também fazem parte do livro. Bom, primeiro agradeço o convite, estar aqui é muito especial, eu sempre fico muito feliz em falar sobre livros, em falar sobre os meus livros. Para quem já me segue, eu vou repetir algo que é clichê, mas que eu sempre falo, a importância de você ler o que te faz feliz. Lembrar que leitura também é entretenimento, então você tem que ler aquilo que faz seu coração ficar quentinho, aquilo que instiga sua mente, porque leitura é algo muito pessoal, você pode amar um livro e eu não, então não se cobre para ler aquilo que os outros consideram como literatura. Leia por prazer. Lembre que é seu tempo, o seu dinheiro, é você que está investindo ali naquela história, então ela tem que ser, antes de tudo, uma história que converse com você. E para quem não me conhece, eu sou Paola Alexandra, eu tenho livros publicados, falo de livros na internet. Se você gosta de ler livros, principalmente de romance, que aquecem seu coração, comédia romântica, fantasia com romance, romance com drama, vem me seguir nas redes sociais, Paola Alexandra. Eu tô sempre aí falando de livros e mostrando também a minha rotina de alguém que escreve livros, sendo apaixonada por livros.